Oséias, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala o seguinte, vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem, gente? O Senhor. Como a alva será a sua, o que, gente? Saída. Vai, Isabel. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega o que, gente? A terra. Para aí rapidinho. Esse versículo aqui foi escrito em uma época que o povo de Deus estava desviado. Diga, desviado. Pastor, o que é que eles estavam fazendo? O povo de Deus conhecia a palavra de Deus, conhecia os mandamentos do Senhor. E o que que eles fizeram? Eles abandonaram a Deus para seguir a outros deuses. E eles sabiam que Deus, estava ali no pé, estava levantando ali profetas para avisar para o povo que o negócio não ia dar bom para eles, porque eles estavam desviados. Então o povo ora, e isso aqui é a parte da oração do povo. O povo se levanta e eles veem a necessidade, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual era a necessidade que eles estavam vendo que eles tinham ali naquele momento? Eles precisavam ali alertar para continuar, para conseguir ir adiante em servir a Deus, porque eles tinham parado. Eles tinham parado de servir a Deus. Eles tinham parado de uma tal forma, de tal jeito, que se você ler todo o livro de Oséias, inclusive eu preguei esse mesmo livro domingo agora na igreja, mas numa outra revelação, mas se você ler todo o livro de Oséias, você vai ver quanta coisa interessante Deus mostra aqui, já acontecia naquele tempo e continua acontecendo agora. Como é que o povo estava, pastora? Você vai pular para o capítulo 8 agora, você está no capítulo 6. Pula para o capítulo 8, vai virar só uma página aí, lá no versículo 11. Como é que o povo estava? Oséias 8, o versículo 11. A Bíblia fala o seguinte, olha só o que a Bíblia diz. 8:11. Se você não lê aí, lê aqui no telão. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para o quê, meninas? Pecar. Versículo 12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Mas isso é para eles como coisa o quê, gente? Estranha. Para aí rapidinho. Esse aqui é o X da questão. O povo estava lá, nós acabamos de ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pastora, por que eles estavam orando isso? Por que eles estavam declarando isso? Porque eles tinham construído altares e abandonado a Deus. Deus fala aqui no versículo 12 que ele deixou as grandezas da lei dele para o povo. E a grandeza da lei de Deus vem junto com a grandeza das bênçãos de Deus. Diga amém. Aí o Senhor fala, eu deixei as grandezas da lei para eles, mas isso é para eles como coisa o que, gente? Estranha. Irmãs, deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. O diabo, ele quer fazer com que a gente não prossiga em conhecer a Deus. O diabo quer que a gente encare a palavra de Deus como uma coisa estranha. Porque hoje, isso não é de hoje, isso é de sempre. Falei para você, se você ler Oséias, você vai ver, isso já acontecia antigamente. Mas a gente vê hoje, assim, o errado é o que, gente? É certo. E o certo é o que, gente? É errado. O negócio é tudo ao contrário, não é assim? É tudo ao contrário. Então, como é que o povo estava? Eles conheciam a lei, mas a lei para eles era uma coisa estranha. É aquela pessoa, que já congregou na igreja, ou às vezes até você está aqui na igreja. E aí para você está tempos com Jesus, você está caminhando com Jesus, ou você está caminhando hoje. Pastor, eu vim aqui hoje me convidaram. Você nem sabe como é que é esse negócio de andar com Cristo, porque para você a lei de Deus ainda é estranha. Mas deixa eu falar para você uma coisa, eu vejo muita gente falando assim, porque Deus, para o pessoal de fora, porque Deus proíbe tudo, Deus proíbe isso, crente não pode fazer nada, crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode não sei o quê, crente não pode isso, Deus proíbe tudo. E deixa eu falar uma coisa para você, graças a Deus,
Que bom, Senhor, que o Senhor faz isso, que o Senhor instituiu leis para a gente. Que bom, porque a gente ia ser bicho. E eu não ia, gente. A gente ia ser bicho. Irmão, ó, é só a gente ver assim, ó, quando falta luz e um sinal de trânsito quebra. Aí fica piscando o amarelo assim, ó. Vira uma confusão no cruzamento. Não é assim? É um gritando com o outro. Quando tem aquele sinal lá, ó, que é para a pessoa parar. A pessoa para. Tem ordem ou não tem no negócio? Tem ordem. Mas se não tiver, meu irmão, é um gritando com o outro, um xingando, um colocando o carro para cima do outro. Assim é a lei de Deus. Se nós não tivermos a lei de Deus para nos, colocar ali no eixo, irmão, nós vamos ser bicho. Isso não é ruim, isso é bom. E eu vejo tanta gente falando, estava falando agora há pouco, Tanta gente falando, porque você vai para a igreja, não pode isso, não pode aquilo. Não. A lei de Deus não pode ser estranha para você. Não pode ser ruim para você. Aquilo que Deus ordena você fazer, você precisa encarar como um pai que está dizendo, filha, não vai por aí. Vai dar ruim para você. Filha, não comete, não faz isso aqui. Se você fizer isso aqui, filha, você vai sofrer lá na frente. Deus é um pai bom. Deus, ele não é um pai ruim. Ele confiou ao povo de Israel, irmãos, as leis dele. Irmãs, ele confiou ao povo de Israel o nome dele. Ele confiou ao povo de Israel, irmãos, o poder dele. Deus confiou também isso a você. O nome dele. Deus confiou a você, irmãos, o poder dele para você usar no nome do Senhor Jesus. Mas o que nós fazemos? O que nós estamos fazendo? Porque o mundo quer que nós achemos que a lei de Deus, o diabo quer que a gente ache, o mundo quer que a gente ache que a lei de Deus ela é estranha para a gente. Pastora, em qual perspectiva? Você que é solteira que está aqui nessa noite. O que a lei de Deus fala? O solteiro cuida das coisas do Senhor e de como que, gente? Agradar a Deus. Não é assim? Agradar ao Senhor. Isso é a ordem de Deus para os solteiros. Não é para os casados, é para os solteiros. Mas o que o mundo ele quer fazer com que você que é solteiro? O que o mundo quer fazer você achar? Que as coisas não são assim. Que você é jovem, que você é nova, que você tem que curtir o quê? A vida. Vai curtir a vida. Você é nova, você está na faculdade, tem tanto menino atrás de você, um menino tão bonito, olha aí, ó. Vai curtir, vai errar um pouco, vai cometer os seus erros. Irmãos, o povo do mundo fala assim, cometa os seus erros. O seu pai, a sua mãe já cometeu os erros dele, vá cometer os seus. Não, para com isso. A Bíblia vem, a palavra de Deus vem, justamente para te fazer não cair nos erros, não cair nas armadilhas de Satanás. Irmãos, desde que eu conheci Jesus, desde quando eu compreendi o plano de salvação, eu sempre falei para Deus, eu não quero cometer os mesmos erros dos meus pais. Eu não quero cair. Porque há demônios, há coisas que começam e passam de geração para onde, gente? Para geração. Não é assim? Não é assim? Comportamentos, atitudes. Eu casei, eu comecei a observar. Opa, Senhor, eu não quero ter os mesmos erros que meus pais cometiam ali. A minha família cometia. Eu fui criada no meio de um povo que não conhecia Deus. Só conheceram o Senhor já quando eu estava adolescente. Então, a gente teve uma família meio que muito desestruturada, os tios, Então, eu falava para o Senhor, Deus, eu não quero. E você que é solteira, você está aqui. E talvez, às vezes, você está ouvindo justamente isso. Cometa os seus erros. Faça, vai lá. Vai lá. Os seus pais já erraram. A tua mãe que é da igreja está querendo te proibir. Não, vai lá, você está na faculdade, faz isso mesmo. E a Bíblia fala justamente o contrário. Mas o diabo quer que a gente ache a lei de Deus o quê? Estranha. Você que é mãe, você não pode incentivar seus filhos a isso. Você é mãe de moça, de rapaz. Pastora, eu tenho filhos, homens. Meu filho, vai lá. Não casa não, filho. Isso eu falo lá na minha igreja, viu? Seu filho está lá com 25 anos. Não casa não, meu filho.
Vê aí se vai dando certo, meu filho. Vai aí vendo como é que é essa menina. Vai fazendo test drive. Test drive? Com a filha dos outros? Como é que é esse negócio? Test drive com a filha dos outros. Meu pai falava assim, gente, nós éramos 3 mulheres na minha casa e um homem, né? Assim, por parte de pai e mãe. Tinham os outros filhos por parte só de pai e outros só por parte de mãe. Enfim, ele falava assim, ó. Prendam suas cabritas, porque meu bode está solto. O que era isso? Era o meu irmão com 13 anos que já tinha autoridade para sair beijando na boca de todo mundo lá da vizinhança. E aí, pastor, e vocês que eram mulheres? Não, a gente não tinha o mesmo incentivo, né? E às vezes tem essa diferença na criação de meninos e na criação de quê, gente? De meninas. Eu devo ensinar a menina a ser santa. E eu também devo ensinar o menino a ser o quê, gente? A ser santo. A lei de Deus não pode ser estranha para você. A lei de Deus não pode ser estranha para você que é casada. Não pode ser. Eu volto a dizer, Deus nos confiou a sua lei. O que nós estamos fazendo? Deus confiou a você uma família. Deus confiou a você uma casa. Você que é solteira, Deus confiou a você. Presta atenção nisso aqui. A obra dele. Porque é para você, ó, é para o solteiro cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus, ó, e de como agradar a Deus. Deus confiou a você. Pastora, mas, puxa vida. Deus confiou para mim, foi para você mesmo. Está solteira, que está aqui no meio, ó. Ai, pastor, mas eu queria mesmo era fazer outras coisas. Olha para a lei de Deus. Deus confiou o nome dele em nós. Deus confiou o poder dele. E a gente não pode achar isso estranho, irmãos. Você não pode achar estranho orar. Ah, eu tenho que orar? Tem. Quando que eu tenho que orar? Sempre. Ah, eu tenho que ir para a igreja? Tem. É estranho para você ir para a igreja? Como é que é esse negócio? Ai, para eu ser abençoada, eu tenho que ir para a igreja? Tem. Tem que ouvir a palavra? Tem. Tem que abrir o coração? Tem. Porque bênção todas nós queremos, sim ou não? Sim. Mas é necessário, ó, a gente entender isso aqui. Que para o Senhor operar, que para o Senhor, né, o povo falou, com certeza o Senhor virá. Lá em Oséias 6,3. O Senhor virá como a chuva serôdia. Todo mundo quer que Deus venha. Mas a gente tem que estar disposto a ir a Ele, a ouvir a palavra dEle. Irmãos, o Evangelho é renúncia. O Evangelho não mudou. O Evangelho não modernizou. Pastor, nós estamos em 2023, estão falando até que tem que reescrever a Bíblia. Quem está falando isso está faltando um parafuso na cabeça. Sabe nem o que está falando. Isso aqui não precisa ser modernizado. Essa palavra alcançou o meu coração. Essa palavra alcançou o seu coração. Essa palavra não precisa ser modernizada. E se a gente for na conversa do mundo, a gente vai ficar agindo como o mundo age. E nós não nascemos para ser como o mundo é, nós somos diferentes, amém, irmãos? Nós somos diferentes. O nosso jeito de falar é diferente. O nosso jeito de agir é diferente. Pastora, estão dizendo que eu sou ET. É isso mesmo. Extraterrestre. Não existe. Existe. Cutuca a vizinha do seu lado. Diga, minha irmã. Você é uma extraterrestre. Você não nasceu para cá. Você não nasceu para cá. Amém? Você faz parte de outro lugar. Nós estamos passando por aqui. E o seu jeito de falar tem que ser diferente. A sua família tem que ser diferente. O seu comportamento tem que ser diferente. Não, você não pode ter vergonha disso. Por quê? Porque essa é a diferença. É isso que vai impactar o povo lá fora. As pessoas vão olhar para você, mas por que ela age assim? Porque você é de Deus. Eu sou diferente porque eu sou de Deus. E porque eu sou de Deus, eu vou, Deus vai comigo, eu vou orando e Deus vai operando. Ele vem como a chuva serôdia. Mas eu preciso cumprir a lei dele. Amém, irmãs? Eu preciso me submeter à palavra dele. A Bíblia fala em Ruth no capítulo 1. Vamos lá. Onde que é Ruth, pastora?
Lá para o começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Encontrei o caminho mais fácil para você. Depois do livro de Juízes, o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Acha aí no nome do Senhor Jesus. Ruth. Se você precisar de ajuda, sobre ele, estão tudo aí, olha, a Viva Senhor aí, de blusa da Viva, as meninas do louvor, tá? A Rayala ali, a Lohane ali, a Alice ali, mais a outra irmã Sônia. Essas mulheres sabem a Bíblia tudo de frente para trás, de trás para frente. Ruth, capítulo 1. Vou resumir aqui para você, tá? Ruth 1. A Bíblia diz, então, que havia uma mulher chamada Noemi, ela era de Belém de Judá, era do povo de Deus. Ela tinha um marido chamado Elimeleque. Achou aí? Quem achou, diga amém. Então, olha para cá. Presta atenção aqui. Você conhece essa palavra, essa passagem? Glória a Deus. Mas se você não conhece, fica ligado aqui. Então, presta atenção. A Noemi estava lá, ela saiu de Belém de Judá, porque estava tendo uma crise. E crises acontecem, né? Desde que o mundo é mundo, crises acontecem. Então se levanta uma crise em Judá, a Noemi pega o marido, os filhos, marido Elimeleque, os filhos Malom e Quilion, eles saem e vão para a terra de Moabe. E a terra de Moabe era uma terra muito próspera. A terra de Moabe, irmãs, era uma terra de prédios, né, de arquitetura, que o povo olhava e dizia assim, nossa, que coisa bonita. Era uma cidade, era um povo desenvolvido. Era um território desenvolvido, era um território de comércio, de criação de gado, de criação de carneiro. Então era uma terra boa. O que a Noemi faz com os filhos e o marido? Sai da onde tinha fome e vai para onde tinha o que, gente? Dinheiro e comida. Saíram de lá e foram, beleza. 10 anos se passaram, diga 10 anos. 10 anos se passaram. Moabe era uma terra próspera, uma terra abençoada. Só que era uma terra onde o povo não servia a quem, gente? A Deus. Preste atenção. 10 anos se passaram. O marido da Noemi morre. Os 2 filhos da Noemi morrem. Diga, Deus me livre. Morre o marido e morre 2 filhos. E a Bíblia diz então, vamos lá, Ruth capítulo 1, vamos ler junto, versículo 5. Vamos lá, Ruth 1, 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Versículo seguinte, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, o que aconteceu? Ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, segue aí, pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E aconteceu, gente, disse Noemi às suas 2 noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e com quem, gente? E comigo. Então, para aí rapidinho. A Noemi fica viúva e fica sem filhos. E uma mulher sem uma presença masculina no Antigo Testamento era muito pior do que é hoje. Quem é viúva, quem mora sozinha, sabe como é que é? Uma vez eu ouvi de uma jovem senhora falando o seguinte, ela tinha feito uma reforma na casa dela, e ela é solteira. Ela falou assim, e tinham enganado ela lá, ela falou assim, olha, pastor, é muito difícil, porque a gente é mulher, eles não veem uma presença masculina, eles querem dar, né, para enganar a pessoa, né, e me enganaram, e é isso mesmo, fazem isso mesmo, fazem ou não fazem, meninas? Faz. Vai no mecânico, vai levar seu carro, você sozinha levar o mecânico vai te olhar e vai, vixe, isso aí é bobinha, mas vai com o homem, você vê só. O homem já chega, já só a pose do homem, já o cara chega. Se o homem já falar algum termo mais ou menos ali de mecânica, o mecânico já vai entender que ele não é bobo. Aí já não vai querer dar, né? Então, a Noemi ficou aqui sem presença masculina nenhuma. E ficou só ela e as 2 noras que eram moabitas. Pastora, moabitas E quem era o mesmo povo de Moabe? Era um povo que não servia a Deus. Era um povo que servia a outros deuses.
E a Noemi então olha para as mulheres, né, para as duas noras, e fala assim: filha, eu não tenho filho para te dar. Como é que eu estou velha? Se vocês estiverem esperando filho de mim, eu vou ter que casar, ter filho, a gente crescerem, e aí tiver na idade de casar, e para casar com vocês, e vocês vão estar velhas também já. Não tem mais não. Pode ir embora para a terra, na verdade, fica aqui com o povo de vocês. Pode seguir adiante, faz a vida de vocês. E bem aqui, deixa eu só abrir um parêntese rapidinho. Você que está aqui, e às vezes algum familiar seu ficar viúvo, irmão, deixa a pessoa seguir a vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Quem morreu, morreu. Como assim, pastor? A pessoa ficou viúva e ela sente necessidade ali de ter um companheiro ou uma companheira. Não seja egoísta. Ah, o fulano morreu faz 5 anos, você já esqueceu tudo, todas as vidas que você passou com ele, com ela. A Noemi falou assim: meus filhos morreram, vocês vão procurar marido para vocês, porque eu não tenho nada para dar para vocês, vocês precisam seguir a vida. E a gente não pode ser egoísta, amém, meninas? A pessoa ficou viúva, pastor, e aí, o que é? Passa o tempo lá do luto, e aí quiser reconstruir a vida dela, quiser casar de novo, pode casar de novo, não é pecado não. Mas tem gente que se ofende, não é assim? Tem gente que se ofende, irmão, se eu morrer, irmã, e meu marido quiser arranjar uma mulher depois que eu morrer, pode ir, não vou puxar no pé dele não. Vou nada. Aí tem as mulheres que brincam, né? Eu sei que a gente não volta, mas tem as mulheres que brincam. Eu vou voltar, vou puxar seu pé. Vou nada. Vou estar lá hoje, eu vou estar no descanso, vem aqui perturbar os outros. Vou nada. Vou ficar acordando de noite para perturbar os outros. Vou nada, vou estar dormindo, roncando lá na eternidade, esperando Jesus, né? Ressuscitar os mortos. Vou nada, gente. E a gente não pode ser egoísta, irmãos. Eu estou falando aqui, é verdade, vai. A mulher fica: se eu morrer primeiro, você não vai arranjar ninguém. Minha irmã ainda nem morreu, já está pensando na morte e ainda se vingar se fazer alguma coisa depois de você morrer. Isso não é de Deus não, viu? Para com isso, está amarrado em nome de Jesus. Então a Noemi aqui, ela ficou desse jeito. E aí ela falou para as noras: vamos embora. E eram 2. A Orfa, o nome era Orfa mesmo, não é órfã não, é Orfa. E o nome da outra era Ruth. No versículo 14, a gente lê o seguinte, vamos lá, pula para o versículo 14. Mandou as 2 ir embora. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Começaram a chorar, gente. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a quem, gente? A ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de quem, gente? De ti. Para aí no versículo 17. Para aí. A Noemi vai e diz: vamos embora, vamos reconstruir a vida de vocês. Aí elas se abraçam e começam a chorar. Aí a Orfa diz assim: tá bom, eu vou me embora, né? Vai, pega, dá um abraço na sogra e vai-se embora. Volta para Moabe, a cidade. E aí, pastor, o que a Noemi fala? Noemi fala assim para Ruth: e tu, Ruth? Eu estou indo lá né? Estou voltando para Belém de Judá. Ela está voltando, tá, gente? Essa parte eu esqueci de falar. Ela estava voltando para Belém de Judá. Ruth, eu estou voltando, a tua cunhada já foi. Voltou para os deuses dela. Vai-te embora com ela para lá, que não tem nada para cá. Comigo você não tem nada, não. E o que a Ruth falou? Ela falou assim: não. Irmãs, Ruth passou 10 anos com Noemi. Noemi estava numa terra estranha. Mas com certeza, mesmo que aquele povo não orasse, não adorasse a Deus, com certeza a Noemi falava de quem, gente? De Deus. Com certeza a Ruth ouvia falar desse Deus.
E o que a Ruth decide fazer? Eu falei para você agora há pouco. Moabe era uma terra próspera. Moabe era uma terra ali desenvolvida. Era um povo desenvolvido. Se a Ruth ficasse ali, ela ia falar a língua dela, no meio do povo dela, no meio da cultura dela, no meio da religião dela, estava tudo ok. Mas o que a Ruth escolhe, gente? Ah, pastora, ela escolheu a Noemi, ela escolheu o Senhor. Com certeza ela tinha ouvido falar da boca de Noemi a respeito desse Deus. E o que a Ruth fala? Não me enches de sair da tua presença, não. Aonde você for, eu vou. O teu povo vai ser o meu povo. O teu Deus vai ser o meu Deus. O que ela estava falando? Eu vou deixar os meus deuses. Eu abro mão daquilo ali que eu aprendi, daquilo que a minha família me ensinou, daquilo que me ensinaram para trás. Eu abro mão de tudo. Eu vou servir o Deus que você serve. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Sabe qual era o desejo da Ruth? Bem aqui a gente vê, né? Porque se você ler toda a história, não vou ler tudo, porque senão vai ficar comprido. Mas se você ler, ela se submete e faz tudo do jeito que a ordem de Deus manda. Tinha que ter um remidor, ela vai lá, ela se coloca no pé do remidor, né? Que era toda era uma história, né? Para poder a Noemi ter a terra dela de volta, lá em Belém de Judá. Então, a Ruth vai lá. Não era da cultura dela. Ela foi lá. A sogra dizia, segundo a nossa cultura, é assim, assim, assim que deve fazer. Ah, é assim que deve fazer? Tá bom, eu vou lá. Aí ela foi e fez tudinho. Mas, pastora, por que ela fez? Porque havia um desejo de conhecer. E não só conhecer, em prosseguir em conhecer esse Deus. Irmã, nós viemos aqui hoje. E o título dessas reuniões de julho é Avance. Avançar. E a gente precisa avançar em conhecer esse Deus. A gente precisa avançar em se envolver com esse Deus. A gente não pode aceitar ficar como o povo de Oséias, como um povo que parou, um povo que estava andando de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós não podemos agir assim. Eu olho para Ruth e eu vejo uma mulher com sede do Senhor. Uma mulher que não estava se importando, que se ficasse para trás, ficasse lá o povo, a terra dela, ou a religião, o que ela tinha aprendido, os costumes, ela não queria saber. Ela não estava com medo. A lei de Deus não estava sendo estranha para ela. Não estava. Ela estava disposta a pagar o preço que fosse necessário para seguir adiante. E você que está aqui, você está aqui. Você é casada, você está aqui. Você quer um casamento abençoado? Pastor, eu conheço Jesus. Prossiga em conhecer esse Jesus. Continue lutando pelo seu casamento. A lei de Deus não tem que ser estranha para você. A lei de Deus que ordena como é que eu devo agir no meu casamento, pastora? É segundo a lei de Deus. Mas, pastora, segundo a lei de Deus, eu tenho que ser muito mansa. Pois é, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Pastora, não, pastora, mas o meu sangue é sangue de cearense. Tem gente que bate. Ai, meu Deus, eu me machuquei. Foi forte aqui. Eu tenho sangue de cearense nas veias. A minha mãe criou, foi uma mulher, não foi uma frouxa, não. Aí está com o casamento despencando. Porque está dando ouvidos para aquilo que foi aprendido culturalmente e não está dando ouvidos para a lei de Deus. Irmã, aonde Deus for, a gente vai. Aonde Deus estiver, a gente tem que desejar estar. Senhor, o Senhor manda eu ser mais mansa. Eis-me aqui, Senhor. Eu falo isso que eu estou falando de verdade mesmo, viu? Eis-me aqui, Senhor. Me ensina, então. Isso aqui não é um exemplo para você, não é um exemplo para mim. Me ensina, Senhor. Você tem que fazer, você tem que falar, você tem que pedir, avançar. Irmãos, as pessoas não podem olhar para você, né? Você está aqui, você quer uma mudança de vida, você quer uma transformação, você está na igreja há 10 anos, a pessoa olha para você, nossa, parece a mesma Patrícia de sempre. O quê? Não, eu sou diferente agora, por favor, me diz que eu estou mudada. Me diz que você está vendo alguma coisa diferente em mim. Porque Deus tem que fazer alguma obra e a gente tem que desejar mudar, amém, irmãs? Nós não podemos desejar ser as mesmas. Meu marido me conheceu assim,
ele que aguente. Né? Me conheceu assim, não vou mudar por ninguém. Mas você devia querer mudar pelo Senhor. A gente não pode ter medo de servir a Deus. Eu olho para Ruth, uma mulher que não tinha medo. E às vezes eu pergunto, né? Senhor, qual é o medo que a gente tem de ser uma mulher sábia? Qual é o medo que a gente tem? Eu falo isso para você, eu sou casada. Qual é o medo que você que é casada tem, irmã? De ser a mulher que é submissa? Qual é esse medo que você tem? Qual é esse medo? Ah, não, submissa não. Não vai pisar em mim. Mas a Bíblia não diz que é para pisar em você. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz, não fala assim, vós homens, pisai nas vossas esposas e amassai ela debaixo do sapato e elas se submetam a vocês. Não. Não, a Bíblia não diz isso. Eu brinquei com o povo na semana passada na igreja. A Bíblia fala para as mulheres respeitarem os homens, digam amém. E o que é respeitar? Por que respeitar? Porque a gente gosta de falar mais grosso que eles. Viu? E mais alto também. É ou não é verdade? É. Tá vendo? Meu marido tá lá atrás. Tá vendo, amor? Isso não é um defeito só meu, tá? Todo mundo. Você pegou uma com código de barra tudo igual aqui. Se preocupe não. A gente gosta de falar mais alto. Gosta ou não gosta? Mas eu já me converti disso, tá, gente? O marido tá ali, ele sabe, é testemunha viva de que é verdade. Mas a gente gosta de falar mais alto. Me respeita que eu sou sua esposa. Pronto. Quando namorava era... Aí casa vira uma bruaca dentro de casa. Me respeite. Né? O homem chega lá com aquelas brincadeiras que só homem tem. Você sabe qual é a brincadeira. Passa por você. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Você está na pia, passa por você. Me respeite. Né? Presta atenção. A gente não pode, né? Não pode ser, né? Viver mal-humorado. Você casou, você queria casar tanto, queria casar o homem da minha vida. Oh, meu Deus, aí fez lá votos de amores. Casou e está aí agora. E a lei de Deus para nós não pode ser estranha. A Bíblia diz, vós maridos então, né? Vós mulheres, respeitai os vossos maridos. A gente tem que respeitar. Diga, não devo gritar. Eu devo respeitar. Isso. Irmã, aí sabe o que fala? Para os homens, eu falei lá para a igreja na semana passada agora. Para a parte dos homens é mais difícil. A Bíblia fala, o Paulo fala assim, vós maridos, amai as vossas esposas. Você acha que não é difícil? Amar uma mulher que uma hora quer suco de morango. Quando o homem compra um morango, ela quer suco de cupuaçu. Quando ela está com fome, ela chega com ele e diz assim, amor, eu queria comer. O quê? Eu não sei. É uma coisa que eu não sei o nome, não sei explicar. Aí ele fala, sushi. Não! Churrasco. Não, tu não me conhece. Ai, 20 anos casado comigo, não sabe do meu gosto. Aí já fica brava. Já ficou brava. Como é que ama uma pessoa dessa que não sabe nem o que quer comer? Haja paciência, diga, haja paciência. Haja paciência, minha irmã. Você acha que para eles não é difícil também? É claro que é. É claro que é. Uma hora a mulher quer uma coisa, uma hora pinta o cabelo de louro. Aí chega, amor, como é que tá meu cabelo? Ele, tá legal. Ai, legal. Como que ficou assim? Ficou bonito? Ele, ficou bacana. Lá em casa é assim, né? Bacana. Ficou legal. Aí o que a gente quer que eles falem, né, irmãs? Nossa, tá linda. Tá maravilhoso. Nunca vi mulher mais linda do que essa menina que eu tenho. Olha. Mas eles não falam. Falam não. Fala assim, ó, ficou legal. Aí falou que você não gostou. Eu vou pintar de novo. Aí pinta de preto. Aí passa mais um mês, aí pinta de vermelho. Aí cai o cabelo, amor, eu tô careca. E agora? E agora não sei, foi você que coisou aí. Você que estragou o cabelo. Ainda quer que o homem dê conta do negócio. Como é que ama um negócio desse, gente?
É difícil. Então, olha só, preste atenção, para você que está aqui hoje, a gente fala rindo, mas isso aqui é vida real. Isso aqui é palavra de Deus. Se você é casada, preste atenção. Pastor, o meu já está velho. Está lá o velho lá em casa. Aquele velho não serve mais para nada. Serve? Serve sim. Dá uma cheirada no cangote daquele velho lá. Para com isso. Aquele velho não me dá nem bom dia. Vai lá. Usa a palavra de Deus. Vai lá com amor. Envelheçam juntos, envelheçam bem, envelheçam amigos. Amém, irmãos? Acaba umas partes lá que fazia quando é mais novo, mas já ficou velho, já tem outras coisas, tem cumplicidade. É ou não é? É. Já tem cumplicidade, é outra coisa, já é amizade, é outra coisa já. Pastor, a gente só está servindo para cheirar no cangote um do outro. Então que sejam os melhores cheiradores de cangote. Mas que você seja testemunho para a sua casa. Amém? Que os seus filhos olhem e digam, nossa, eu quero casar. Eu quero casar. Eu quero ter um casamento que nem da minha mãe e do meu pai. Olha como eles estão envelhecendo. Tão velhinhos, mas estão cheirando no cangote do outro. São companheiros. Por que eu estou falando isso para você? Porque para o mundo, casamento é uma desgraça. Para o mundo, se você casar, você vai ser preso, você não vai mais poder fazer nada, porque isso, porque aquilo outro, você casou, acabou a sua vida, você vai ser escrava de um homem. Gente, tiraram minha bola então aqui, a bola da escravidão daqui, ó. Porque eu não ando com nenhuma bola de escravidão aqui na minha perna. Casamento não é escravidão. Casamento é bênção de Deus, amém? Família é bênção de Deus. Você veio de um casamento, né? De alguém, você veio de um relacionamento com alguém, de um homem com uma mulher. Então preste atenção. Eu estou falando isso para você porque isso é lei de Deus. Eu estou falando brincando aqui, mas está escrito na Bíblia. E a Ruth estava disposta a viver debaixo dessa lei de Deus. A Ruth que era que servia a outros deuses, a Ruth que tinha uma outra cultura, um outro ensinamento, ela estava disposta, ela falou para Noemi, onde você for eu vou, onde você estiver eu vou estar, e o teu Deus vai ser o meu Deus. Ou seja, o que o teu Deus mandar eu fazer, Noemi, eu vou fazer. Eu volto a dizer, Deus confiou a nós o nome dele. O que você tem feito com isso? Você está com pena? Você está aqui, eu não conheço você não, viu? Algumas pessoas eu conheço, você está aqui, ó. Você está com pena de deixar sua vida velha para trás? Ah, pastor, mas o que vai ser se eu deixar tal coisa para trás? O que vai ser de mim? Se eu fizer de Deus o meu Deus? Irmão, o Senhor falou em Oséias 8:3, lá onde a gente estava lá. O Senhor falou para em Oséias, lá 8:11, e 12. O Senhor falou lá, eu mostrei para eles as grandezas da minha lei. Deus tem coisas grandes para nós, amém? E a gente não pode ter medo. Se eu deixar, pastor, o meu comportamento de insuportável para trás, o que vai ser do meu casamento? Seu casamento vai melhorar. Se eu parar de ser ranzinza, o que vai acontecer com aquele homem? Aquele homem vai ficar mais carinhoso com você. Confia em mim, irmão. Vai, confia em mim. Já fiz o test drive. É assim. Quanto mais braba você for, pior ele fica. Quanto mais você bater de frente, você não é o colega dele do exército. Você não é o companheiro dele de bola. E aí, mano? Se não é. Mas às vezes nós nos comportamos assim. E está errado. Pastora, se eu for melhor, se eu for mais amável na minha casa, se eu for mais amável no meu casamento, para minha família, se eu for uma boa filha, o que vai acontecer? As grandezas de Deus vão vir. É isso que vai acontecer. Aí eu pergunto para você, o que o diabo quer, irmãs? Que a gente tenha medo de cumprir a palavra. Porque o diabo quer mostrar para mim e para você que servir a Deus, que prosseguir em conhecer a Deus, você vai ter que abrir mão de coisas que você ama. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, é maravilhoso. Abrir mão das coisas que a gente ama. Como assim, pastora? Eu vou falar para você. Eu amava forró bodó. Você sabe o que é forró bodó?
Sabe quem é a Joelma do Calypso? Quem conhece a Joelma do Calypso? Já ouviu falar aí? Já? Gostava da Joelma, gente. Está saindo lá no carro. Está saindo. Ó, o pessoal do Facebook, tudo bom, gente? Mas hoje eu ser crente, diga amém. Preste atenção. Eu amava. Não perdia, Joelma. Se a Joelma fosse lá em Santarém, Pará, aonde estava a Joelma, eu estava. Irmãs, eu falo isso, e eu falo num tom de brincadeira que Deus é tão bom. Diga, Deus é bom. Deus é tão bom que me livrou. O meu sonho de jovem, ser dançarina da Joelma. Eu olhava para ela lá, viu? Disse, Deus, eu garanto fazer esse negócio aí. Se Deus quiser, eu vou ser dançarina da Joelma. Deus não quis. Diga amém. Presta atenção. Pastora, para seguir a Deus, tem que abrir mão de coisas que você ama. Glória a Deus por isso, porque eu amava cada coisa feia. Gente, era cada coisa ruim. Tem gente que amava fazer fofoca, intriga, se prostituir. Quando eu falo de prostituir, não é essa garota de programa, não. Tem gente que também fazia essas coisas aí, né? Mas Jesus é bom. O Senhor dá uma vida nova para a gente, amém? Né? Vivia aí na fornicação, namorava com um, ia para a cama e fazia coisa errada, depois namorava com outro, separava, não sei mais o que, tal. Pastor, eu amava o fulano, aí não dava certo, sei mais o que. Pastor, então se eu vier para Jesus, eu tenho que deixar de fazer, graças a Deus. Que o Senhor quer que você tenha uma vida santa, uma vida justa. E se você está aqui, você é solteiro, se você quer casar, Deus não precisa usar as armas, você não precisa usar as armas do diabo. Deus pode ter um casamento, você casar em santidade, com alguém que vai te olhar e vai dizer assim, eu não vou tocar no seu corpo. Só depois de eu colocar uma aliança aqui no seu dedo, ó, quando eu casar com você. Aí a gente vai vai ser tudo certinho. Deus pode fazer isso? Pastora, pode. E que medo que você tem de fazer as coisas do jeito de Deus? Que negócio é esse? Porque o povo de Oséias, lá onde a gente começou, o povo estava lá, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque o Senhor virá. Não, Deus não vai vir não, gente. Deus não vai vir se a gente não estiver disposta, se nós não estivermos dispostas a fazer o que Ele manda a gente fazer. Olhe para Ruth. Ruth abriu mão de tudo. Deixou tudo para trás. E o que você tem insistido ainda, e Deus fala, e você não quer mudar? Você está aqui hoje. Deus fala com você, fala a respeito de fé. Você é aquela pessoa que, olha, uma hora só, está cheia de fé. As outras 23 horas está sem fé. É a pessoa que murmura, que reclama, que só conta desgraça. Deus está falando para você, para com isso. Para de ser negativa. Tudo você fica colocando para baixo. Porque a minha vida não muda, porque eu não sou feliz, porque a minha casa, porque o meu marido, porque lá. Chega na igreja, porque está chovendo. Não, porque eu não vou para a igreja porque está chovendo. Não, porque eu não vou para a igreja porque está sol. Não vou para a igreja. Tudo acha ruim. E Deus está falando com você, muda o seu jeito de falar. Você só se maldiz. Tem gente que só se maldiz. Só se maldiz. Só fica se fazendo de coitadismo. Irmãos, eu tenho uma raiva de coitadismo. Mas eu tenho uma raiva. Eu tenho um ódio de coisas. Se existe alguma coisa, eu tenho ódio. É do diabo, do demônio que faz a pessoa se sentir uma coitada. Por quê? Porque eu fui criada no meio disso, ouvindo. Meu segundo nome é Cristina, tá? A Cristina não pode. Aí eu, não posso. Não posso lavar a louça. Ei, maravilha. Não posso varrer a casa. Só as coisas boas que eu não podia, né? Aí eu ficava. Quanto mais dizia que eu não podia, menor eu ficava. Mais fraca eu me sentia. E mais o diabo me pisava, irmãos. E talvez Deus esteja falando com você hoje aqui. Para de ser essa pessoa que se vitimiza, que se coloca para baixo, que se apequena. Ai, por quê? O quê? Se levanta, para com isso. Você tem um Deus que tudo pode, diga amém. Ainda que você esteja, pastor, eu estou no fundo do poço, eu perdi meu casamento, meus filhos estão nas drogas, o negócio está pegando, eu estou endividada, não importa. A Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó. E do esterco ele ergue o necessitado e o faz assentar entre príncipes. Diga amém. Amém. Não importa como você está andando. Não importa como está a sua vida.
Você não precisa, não pode ter medo de mudar. Deus insiste com você. Muda. Muda. Para de ficar, você conhece Jesus, mas você fica lá lutando com Ele. Não, Jesus manda você assim. Não, mas eu vou ser do meu jeito. Não, mas porque eu aprendi assim. Não. Senhor, o que o Senhor manda eu fazer? Me ajuda, Senhor, a fazer, porque eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo. Irmãs, quantas vezes eu orei, eu falo isso aqui, onde eu vou, eu falo, quantas vezes eu orei. E eu dizia, Deus, o Senhor não está vendo, Deus. Eu preciso que o Senhor mude o Pedro. Eu preciso, Senhor. Deus, eu ajoelhava e orava. Deus, muda, Senhor. Não é possível, Senhor. E eu me lembro, eu falo isso, onde eu vou eu conto, falo. Uma vez eu estava em Taquatiara, isso faz 10 anos. Estava lá orando, Deus, por favor, Senhor. Irmãos, todos os homens têm testosterona no corpo, amém? Então eles falam mais firme, muitas vezes eles são um pouquinho mais ríspidos nas respostas, e às vezes não é com você o problema, às vezes é uma outra coisa, eles falam mais grosso, né? E a gente já fica toda... E aí eu me lembro que eu estava orando, Deus, não é possível, Deus, eu sou demais. Estou brincando, não é que eu não estava falando isso, né? Deus, Senhor, o Senhor precisa mudar, Senhor, porque isso, porque aquilo, outro, porque lá. Eu fui descansar o joelho assim em cima do pé. Sabe quando a gente está muito ajoelhado, a gente vai descansar assim para trás? Aí eu ouvi uma voz dizendo, nossa, como você é muito perfeita, né? Aí eu olhei ao redor, não tinha ninguém. Só estava o Pedro orando lá na frente do altar e eu estava no fundo da igreja. Eu disse, Deus, é o Senhor? Falou assim, te observa como é insuportável conviver com você. Ai, como? Gente, eu era muito maravilhosa. Eu era perfeita. Eu cozinhava, eu passava, eu ajudava nas coisas da igreja. Como assim, Deus? Não é Ele que tem que mudar, sou eu? Não, o senhor está brincando comigo. Irmãs, e não é que Deus tinha razão? Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Não precisou mais de nada, eu comecei a me analisar. Que mulher chata, gente. Fazia as coisas, fazia, mas fazia reclamando. E não existe coisa pior do que gente reclamando perto. Fazia as coisas, fazia, mas fazia de mau humor, fazia lá. Eu já tenho cara de braba, né, gente? O pessoal já fica com medo de mim, achando que eu morro, mas não morro, não. Eu já tenho cara de braba. Imagina como é que a cara ficava dentro de casa. Eu tenho até as pregas aqui da testa, até para me lembrar do meu tempo da escravidão, da brabeza. Está aqui até hoje, as marcas que eu carrego. Mas preste atenção. Deus falou que eu que tinha que mudar. E Ele estava certo. Eu que tinha que mudar. E às vezes você está aqui, você quer uma mudança de vida. Você tem que estar disposta a abrir mão das coisas. Você quer ser curada, você tem que estar disposta a exercer a fé. Você quer que Deus opere na vida da sua família, da sua casa, você tem que estar disposta. Vem para a igreja. Diga amém. Se você não é daqui do Petrópolis, vai lá para a igreja onde você congrega, lá de onde quem te trouxe, diz para ela, dona Sônia, lá do Jardim Petrópolis, eu quero lá para a sua igreja, Sônia, eu quero lá para a sua igreja. Vai lá para a igreja da Sônia, vai lá para a igreja da Regiane, que é lá no Japim. Vai lá no Mauazinho, cadê a Águia? Cadê o... Águia, eu quero lá na tua igreja, eu moro lá perto do Mauazinho, lá não está mais lá não, né, que eu vi esses dias lá a foto. É o Leidival que está lá, né? Eu vi a foto do Leidival lá. Não, eu quero ir lá para a igreja do Leidival, eu moro lá no Mauazinho, eu moro lá no distrito. Vai para a igreja. Você quer vencer, não quer ter esforço? A Ruth estava falando, olha o seguinte, Noemi, eu vou deixar tudo aqui, eu lá quero saber se vai ficar terreno, se vai ficar casa, se vai ficar riqueza, se vai ficar o que para trás, a cultura, o jeito de eu viver, eu vou. E quando chegou lá, sabe o que tinha? Onde elas iam morar? Não tinha onde. Não tinha onde morar, não tinha terra, não tinha nada. E a Ruth foi, gente. A Ruth foi. Qual era a vontade da Ruth, irmã? Servir a Deus. Prosseguir em conhecer esse Deus. Quem apresentou para Ruth a Deus, pastora, foi a Noemi. Presta atenção. Se você prosseguir em conhecer o Senhor, as outras pessoas vão atrás no nome de Jesus. Você vai ver a sua casa se achegando.
Você vai ver a sua família se achegando. Mas você precisa pagar. Pagar o quê, pastor? Jesus já pagou tudo. Você precisa fazer a sua parte. Vamos logo resumir assim. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você é solteira, faça a sua parte. Você é casada, faça a sua parte. Você é viúva. Preste atenção às mulheres mais velhas aqui. Você é mais velha, faça a sua parte. Tito fala assim, às mulheres mais velhas. É necessário que as mulheres mais velhas, que elas instruam as mais novas em como proceder. O seu papel como mais velha é ensinar as mais novas como proceder. O seu papel não é falar para as mais novas: ô Isabelle, quantos anos tens? 21. Muito novinha. Vai viver sua vida, filha. Não queira saber de homem, não. Homem estraga a vida de todo mundo. Vai curtir, vai gastar, vai viajar, vai não sei mais o quê. Não, Isabelle, viva para o Senhor. Viva para o Senhor. Peça a Deus que Ele guie seu coração para ter alguém do seu lado que sirva a Deus com você. Amém? O papel das mais velhas é fazer isso. Não é ficar dando mau exemplo para as mais novas, não, viu? É para instruir as mais novas. Para ensinar as mais novas de como servir a Deus. De como temer esse Deus. De como viver para esse Deus. Ensinar a se comportar. Irmãs, Deus nos chamou. Não importa quem você é. Talvez você não foi chamada para o púlpito. Mas o seu púlpito é a sua casa. O seu púlpito é o seu lar. Você não foi chamado para cá. Mas você tem um ministério muito mais importante. Que é levar pessoas lá para o céu, lá dentro da sua casa. Por quê, pastora? Porque o pastor da igreja não pode ir lá. Porque o pastor da igreja não está lá dentro da sua casa. Mas a Bíblia diz que onde há um servo do Senhor, ali está a bênção do Senhor. Se você está lá, tem bênção de Deus também, no nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção. Pastor, eu quero essa vida. Eu quero Deus, pastor, eu quero as bênçãos de Deus. A Bíblia está falando, e o Oséias falou, eu quero terminar aqui em Filipenses, vai lá rapidinho, Filipenses, a gente termina aqui, nós vamos orar. Filipenses, o capítulo é o capítulo 3, terminamos aqui. Filipenses capítulo 3, Novo Testamento, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. 3, isso, 3:12. Eu coloquei 14, né? Tá certo, é 14 mesmo. É 14 mesmo. Vou ler só o 14 mesmo. O Paulo falou assim, ó, Filipenses 3:14. Vou ler só essa parte do versículo aí. Ó. O Paulo falou assim, ó, prossigo para onde, gente? Para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Presta atenção. A Bíblia diz que é um prêmio. Quem quer o prêmio? Diga eu. Você quer nada? Irmão, não é prêmio que vai sortear aqui não, é prêmio vindo de Deus. Quem quer o prêmio? Diga eu. Para você receber o prêmio, a Bíblia diz que você tem que prosseguir. Você tem que avançar. E talvez você está aqui e você parou. Parou de congregar por causa da Covid. Parou de crer em Deus. Parou de vir para a igreja nas quarta-feiras. Não, pastora, é porque eu vou quarta-feira de tarde, só está eu e a fulana. Irmã, quando eu era membro, o pastor que se entendesse com Deus, porque eu ia todo dia de tarde. E só dava eu na igreja. E ele estava pensando que não ia chegar ninguém lá, chegava eu, 3:05, atrasada, chegava. Pastor, cheguei, suada. Pregue para mim aí agora, né? O pastor já que tinha lá. Tinha que fazer culto, porque eu queria Deus. Aí você não vem para a igreja. Eu não vou porque só tem eu. Tem que ir para a igreja. Quer vencer, tem que ir para a igreja. Eu quero o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Você quer vencer? Você quer o prêmio? Então prossiga para o alvo. Avance. Não deixe o mundo comer o teu cérebro com as ideias erradas dele. Não deixe o mundo comer o seu cérebro. Você que é solteiro, que é casado. Você é de Deus. O seu comportamento é diferente. Deus te trouxe aqui para você avançar. Amém? Avançar em fé. Avançar aí na caminhada do Senhor. Não é para você parar, não. É para você avançar. E se você está aqui, você nunca nem pisou na igreja. Você está aqui, você veio convidado. Você não veio convidado da vizinha aí, não. Você veio convidado de Deus. Você falou lá, eu tô sentindo de ir, que a fulana me chamou. Não foi a fulana não, foi Deus que te convidou aqui. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar um futuro de paz. Irmãs, há 17 anos atrás, preste atenção.
Jesus me convidou, ninguém me chamou nesse dia não, foi Jesus me convidou para eu ir para a porta da igreja, para eu devolver o meu dízimo lá em Santarém. Eu já era dizimista, antes de ser de Jesus eu já dizimava. Eu ia na igreja, eu dava para minha mãe levar. E eu fui lá, Jesus me convidou naquele dia. Naquele dia eu fui lá, entreguei o dízimo na mão do pastor. Naquele dia eu tive uma crise de choro. E naquele dia eu decidi no meu coração, vou começar a vir para a igreja. E eu ia escondido, porque eu não queria dizer para minha mãe que eu ia ser crente. Naquele dia Jesus me convidou. E desde aquele dia eu nunca mais parei de ir para a igreja. Se eu falar para você, pastora, quando foi fácil? Não foi fácil. Mas eu olho para hoje e digo, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena. E vale a pena servir a Deus. A sua vida é toda resolvida. Não, não é. Mas eu sei em que eu creio. Eu sei a quem eu sirvo. E quem me sustentou até aqui, vai continuar me sustentando. E você está aqui hoje. Deus está falando para você, larga o que tiver para te largar para trás. Você está magoado, está chateada com alguém. Você está triste com alguém, você está até doente por causa dessa pessoa. Deus está falando para você, larga esse negócio para trás aí. Tira esse sentimento do seu coração, porque Ele quer ver você avançando. Ele quer ver você prosseguindo. Ele quer ver você com prêmio. No nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Fica de pé porque nós vamos orar. Aplauda o Senhor Jesus assim nessa hora.